Este podcast é-lhe oferecido pelos 5 anos de garantia Renault. Um líder está sempre à frente do seu tempo. Em alguns casos, 5 anos. Qualidade Renault. 5 anos de garantia ou 150 mil quilómetros em toda a gama. Esta semana, João Miguel Tavares anuncia-se reprimido na sequência da detenção de um sindicalista em Leiria. Pedro Mexia declara-se dentro e fora, como muitos PSDs, e Ricardo Araújo Pereira sente-se pior. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos na semana em que foi aprovado o orçamento retificativo, que pode não ser o único deste ano. O Instituto Nacional de Estatística apresentou números ainda mais pessimistas quanto à evolução da economia portuguesa, ao mesmo tempo que o PS chamou a si a palavra consenso. Vamos falar disso mais adiante neste Governo Sombra, em que havemos de fazer também o balanço de 2 anos de maioria de direita. Mas para já o Ricardo Araújo Pereira quer criar a pasta de Ministro do Ops. E o que é que pretende tutelar com esta interjeiçãozinha, Ricardo Araújo Pereira? Não sei se, na verdade, há alguma coisa para tutelar. Eu gostava de ser Ministro do Ops, porque o FMI publicou um documento, segundo o qual, digamos que diz que se enganou na Grécia. Acha que são de aceitar as desculpas do FMI? Não sei se são bem desculpas. A questão pela qual eu quero ser Ministro do Ops é justamente o facto de haver tendencialmente mais pessoas e instituições a fazerem o seu próprio Ops. Se calhar enganei-me. Se calhar isto da austeridade cega não foi a coisa mais inteligente. Como é que lhe parece que os faltosos deviam ser punidos? Não, é muito difícil isto porque não é exatamente como entornei vinho para cima da tua camisa de seda. Não é exatamente isso. É destruiu o teu país. E portanto não há tiranódulas para isso. Não há. O tiranódulas é difícil de arranjar. E ainda por cima depois é inevitável fazer a comparação com o nosso caso. E nós, acho eu, que cada vez mais se vai percebendo que o ajustamento português é um injustamento, não é? Provoca mais injustiças do que ajustes. E, portanto, ajustamento é capaz de ser exagerado para chamar. E tirando num ponto, há uma coisa em que o ajustamento tem sido frequente, que é nas previsões e no orçamento. Vamos sempre ajustando à previsão cada vez mais negativa que vai saindo. E não tem sido difícil ajustar, porque as previsões têm... As negativas têm vindo em todas abundância. Vindo com o seu timing, não é? Pedro Mexia, este meia-culpa do FMI aplicado a Portugal, que efeito é que pode ter? Ainda não há verdadeiramente nenhuma meia-culpa. Quando sai é um documento, a promessa de uma meia-culpa. Há um documento interno em que eles viram que, afinal, não está a resultar. O que não é breaking news, não é? Não. Só é breaking news serem os próprios a reconhecerem isso, se bem que no passado já o reconheceram noutros países onde algumas políticas semelhantes foram testadas. A única coisa em que eu não estou de acordo com o Ricardo é que se nós começamos a pensar em quem se enganou, em quem aplicou receitas abusivas ou erradas e a quem deve ou não ser punido pelas suas decisões políticas, nós não paramos apenas no começo do ajustamento. Portanto, temos que retroceder à situação que nos levou à necessidade do ajustamento. Temos que retroceder ao tempo das vacas gordas que nos levaram rapidamente ao tempo das vacas magras e nunca mais paramos, exatamente. Não, mas eu não disse o contrário. Pronto, é só porque... Eu sou a favor de parar aqui. Pronto, bonito. Isto virá a dar razão... quase... Robespierre no teu olhar agora. Isto é uma guilhotina subitamente. Ver o ateu Ricardo Araújo Pereira tão carente por atos de contrição até é bonito. Isto virá a dar razão àqueles que argumentam que estamos a ser dirigidos por aprendizes de feiticeiros, João Miguel Tavares. Sim, mas a questão é, e quais são os feiticeiros que não são aprendizes? É sempre a mesma questão, não é? Isto é a questão, pergunta é Harry Potter. É a alternativa da feitiçaria, outra vez. Quais são os feiticeiros que não são aprendizes? Quem é que sabe qual é o caminho? É sempre a velha questão. Vamos ver. Que fazer, como diria Lenin. Aqui a questão é, de facto, nós temos que perceber que a experiência do euro é uma coisa única na história da humanidade.
tem essa graça. A parte negativa é que, sendo uma experiência única na história da humanidade, nada do que está a ser feito agora verdadeiramente foi alguma vez testado. E, portanto, há boas probabilidades de correr mal. O correr mal é realmente uma chatice, como diz Ricardo Araújo Pereira, porque é dar cabo da vida de muita gente e dar cabo do país. Um pouco mais de uma chatice. Mas a questão é sempre a mesma. É esta a questão. É a questão de Mário Soares, é a questão da aula magna, é a questão de todas as questões de gente que diz que está contra a austeridade, que é, ok, então vamos fazer o quê? É provável que o que nunca correu bem não venha a correr. Como, por exemplo, mas isso significa o quê? Não, do ponto de vista histórico. O euro. Temos um eurocético à mesa. É o euro? É isso? Não, quer Ou dizer... é as medidas de austeridade? Não sei bem. As medidas de austeridade já correram bem, não é? Em alguns casos. E, como se sabe, há gente que, quando se olha para as estatísticas, vê alguns aspectos positivos neste ajustamento. Gente com emprego, em geral. Gente com emprego, em geral. Essa gente. Normalmente bom emprego. Sim. Exato. Também, tudo isso é verdade. Mas a questão é sempre a mesma. Que há alternativas. O que é que vamos fazer em vez disto? E essa é a eterna resposta que nós ainda aguardamos. O dicionário aguardamos. das crises e das alternativas, coordenado por Boaventura Eu tenho Sousa fartado de Santos. ler. Não basta dizer o quê, não é? Está lá. E eles dizem também, vamos renegociar, vamos crescer. A questão não é ir renegociar e crescer. A questão, sim, e como? Dê-me um argumento convincente que me convença a mim. Pronto, eu não sou assim muito Ajude convincente, lá estou fácil de ser o convencido. Miguel, Convence-me, Ricardo Araújo Pereira. Sou um homem, eu acredito em tudo. Tu és exigente, porque uma coisa, o que tu dizes é o seguinte: bom, certo, a austeridade não funciona, apresentem-me uma alternativa, mas isto nunca te impediu de apoiar a austeridade. Nós podemos concordar aqui num ponto que é... Porque realmente não agir não é mas vamos lá ver, solução. Não fazer nada não é solução. É impossível. Mas não vamos chamar... O tempo continua a passar. A não ser que tu conseguisses suspender o tempo, não agir não é solução. Mas agir desta forma também não. Mas não vamos chamar... É a ação que te é imposta. Mas não vamos chamar globalmente a austeridade a uma série de medidas que não tem nada a ver umas com as outras. A austeridade que consiste em parar obras públicas desnecessárias neste momento, como TGVs, etc. E a austeridade que consiste em cortar nas pensões, certo, são austeridades de natureza muito diferentes. Claro, com certeza, mas há uma delas bem-vinda e outra delas não. Mas tu percebes que a suspensão do TGV faz com que imensas construtoras acabem por ir à falência e atrás dessas construtoras há imensos trabalhadores que vão perder o seu emprego porque alguém suspende o TGV. Sim, isto anda tudo ligado, como é evidente, não é? Atrás de cada rotunda e cada escultura fuleira há imensa gente a viver daquilo. Quer dizer, nós gozamos com a rotunda, mas se acabamos com as rotundas, há imensa gente de quem o Ricardo Araújo Pereira vai sentir imensa pena. Porquê que as esculturas têm que ser foleiras? Não sei, mas é um facto, não é? Mas admites que são foleiras. É raro não serem. Esta inevitabilidade das esculturas serem foleiras nas autarquias... Merece debate, mas para outra altura. Mas seria debate. Já sabemos o que vai ser a pasta do OPS, criada e tutelada pelo Ricardo Araújo Pereira. Agora, o Pedro Mexia quer ser ministro da picareta. Está com vontade de esburacar o quê? Não quero esburacar nada nem ninguém. Porque o que aconteceu foi na Madeira. Na Madeira, o carro do Presidente da Câmara do Funchal e candidato opositor a Alberto João Jardim, e cultivador de rosas, e que perdeu por uma unha negra nas últimas eleições do PS Madeira, Miguel Albuquerque, que foi vandalizado a golpes de picareta. E, apesar de tudo, nós já tínhamos tido um exemplo na política do continente da picareta falante. Mas entre haver uma picareta falante e falar através de picaretas, há um salto epistemológico bastante grande. E devo dizer, a mim fez muita impressão, nós já estivemos, alguns de nós, aliás, se não todos, na Madeira, em vários eventos, e demos sempre entrevistas a órgãos da imprensa da Madeira. E eu senti sempre a ideia de que estava no Zimbábue, da maneira como as pessoas falam. Então, o que é que dizem lá aqui sobre a ilha? Como é que vem isto? Quase que falavam baixinho connosco, e sempre me fez uma impressão muito grande, um certo sentimento de angústia vivido por algumas pessoas. Eu não sei se foi dito já, mas Miguel Albuquerque é do PSD. É do PSD. O Governo Regional da Madeira também é do PSD. Jardim é o líder do PSD na Madeira.
mas digamos que Miguel Albuquerque é neste momento a face visível da oposição a Alberto João Jardim na Madeira. Quando o Alberto João Jardim ganhou as recentes eleições internas do PSD a Miguel Albuquerque por uma margem mínima e ele não estava à espera, na noite na declaração de vitória disse, não são palavras textuais, mas disse qualquer coisa como: vamos tirar as devidas consequências deste resultado. Pelos vistos, mete instrumentos de cantoneiro. Não estava à espera. Vê nisto uma mensagem política, João Miguel Tavares? Bom, dentro da linha trotskista é um bocadinho, se nós vamos por aí pela utilização. Há uma tradição. Acho que este veículo pode ser o crânio do Trotsky. Não, mas é porque eu acho que essa é uma picareta que não é. Queres partir os vidros? Há uma sugestão Queres partir os vidros de um carro, homologar um carro? Uma marreta para lembra não é uma picareta, não é com isso com que se costuma partir vidros de carros. E portanto eu não sei se existe aqui alguma intenção. Uma pequena rima histórica, sim, é verdade. E pronto. Este método parece-lhe eficaz, Ricardo Araújo Pereira? Parece-me eficaz, não sei para quê, mas que é eficaz e fala-se tantas vezes no facto de Portugal se ter distanciado dos setores mais básicos como a indústria e por aí fora, e eu acho que realmente, por exemplo, o minério é uma área em que nós, se calhar, há recursos que não estão completamente esgotados, e no carro de Miguel Albuquerque pode ser que haja qualquer coisa. E alguém foi lá com uma picareta tentar encontrar algo. Sim, tentar procurar Porque alguma coisa. é neste momento que a gente pede que o poder político condene veementemente... Não aconteceu. A data de gravação deste programa não aconteceu. Portanto, nós não podemos, evidentemente, atribuir intenções ou mandantes a quem fez aquilo, mas podíamos explicar. Imaginem que isto acontecia com o Presidente da Câmara de Lisboa ou do Porto. Não é uma sugestão. Não é uma sugestão. Isto não seguia com normalidade e, portanto, o facto de, aparentemente... Olha, atacar o carro com picareta. Então e o futebol? Não é possível. Isto é que é alarmante. É o facto da Madeira perder em civilidade até para o continente. Sim, até para o padrão de Portugal continental, aquilo é abaixo. Pedro Mexia é, portanto, desta vez Ministro da Picareta, e o João Miguel Tavares vai ser Ministro da Transparência. Por achar que há mais ou que há menos, João Miguel Tavares? Para mim nunca há mais. Nunca há mais. Não, transparência nunca é demais. Isso. Ao contrário aqui dos meus colegas que acham o Álvaro Cunhal escreveu um livro chamado O Partido com Paredes de Vidro. Pois, exatamente. Não sabemos de quem é que ele estava a falar. Do partido? Exato. Qual é o sujeito da frase? As paredes de vidro, exato. Agora, isto tem a ver com um caso que me parece bastante interessante, que tem a ver com os apoios às habitações sociais. E o Governo, dentro de uma prática que a mim me parece bastante positiva de transparência e divulgação de dados, queria divulgar publicamente de quem eram as pessoas que tinham direito, que seriam beneficiários de habitações sociais. E há muita gente... Uma lista de pobres. Pronto, exato. Foi um pouco... A neutralidade desta pergunta é discutível. É um pouco discutível. É bastante rigorosa a descrição daquilo que se vai fazer. Não tem muita neutralidade da pergunta. Uma lista de pobres, exatamente. Não, mas tens a teu lado a Comissão de Proteção de Dados, que também achou que podia ser discriminatória. Eu não disse que é discriminatória, estou a dizer que é uma lista de pobres. Não disseste, exato. É uma lista de pobrezinhos. Mas a minha questão é... de pobrezinhos não é que está a fazer um eco cristão? Mas a minha questão é, porque é que há transparência? Deve haver transparência para a lista de ricos e não há de haver transparência para a lista de pobres. Porque há uma boa razão para isso. Porquê? Ser rico dá mais prestígio, eu diria eu. Não sei em país vivo. Eu assim, de repente, apresento muitos amigos. Não são poucos. Que acham que está... Não, a minha questão é são poucos, muitos amigos. O João Miguel estava a dizer que tem muitos amigos ricos. Não, apresento muitos amigos. Foi a frase. Não é ricos. Apresento muitos amigos, bem pelo contrário. Que acham que ser rico... Eu acho que nós vivemos num país onde ser rico hoje em dia não é prestígio nenhum. Não sei se vocês estão vivendo no mesmo país do que eu. Mas vamos entender. É melhor que ser pobre. Não, melhor mas achar que uma lista de pobres é uma coisa ofensiva para os próprios porque estão a usufruir de uma habitação social, parece-me no mínimo bizarro. Isso é outra coisa. Não, mas é isso que eu estou aqui a discutir. Quer dizer, quando se fala de lista de pobres é isso. A lista de pobres, quando se fala em transparência de quem usufrui de uma habitação social, não está lá por acaso. Está lá
para evitar caciquismos e favorecimentos. Por acaso as pessoas não se recordaram. Nós vemos ali saber, olha isto, é pobre. Há 5 anos, não sei se recordam, mas há 5 anos em Lisboa surgiram, aliás, bonitas notícias. A partir do momento que alguém constrói empreendimentos, a Câmara muitas vezes tinha direito a ficar com algumas habitações. Essas habitações eram completamente desreguladas e acabaram por ir parar às mãos do amigo do Sr. Presidente, do amigo da Sra. Secretária, que tinham rendas ridículas em prédios novos. Aliás, o destino de algumas habitações da Câmara de Lisboa é bem muito conhecido e tem histórias muito elucidativas. E as pessoas não se podem esquecer disso. Ou seja, a transparência existe. Aliás, porque as pessoas têm que concorrer. Existem imensos dados públicos a esse respeito. E, portanto, eu não percebo. Porque ter uma habitação social é uma coisa que causa grande vergonha e um grande estigma às pessoas, ao ponto de justificar que é preferível manter tudo opaco para, de repente, as habitações serem distribuídas a quem apetece aos senhores das câmaras. Parece-me, no mínimo, duvidoso. O Ricardo Araújo Pereira entende melhor a necessidade de divulgação ou a polémica levantada pelo Comitê de Habitação Social, que foi quem se insurgiu contra esta decisão? Eu entenderia a necessidade de divulgação se fosse para fazer aquilo que o João Miguel diz, se fosse para caçar os 2 ou 3 amigos do Presidente da Câmara que obtêm indevidamente uma habitação social. Infelizmente não parece que seja para isso. Infelizmente parece-me que faz parte do processo de criminalização da pobreza que o Governo pretende... Sim, não faz sentido. Acho que é por causa disso. Isto, aliás, vem num pacote... técnica de processo de intenções. Vem num processo de publicitação de subsídios, de apoios comunitários, vem nesse processo de publicitação, que é muito positivo. Vamos lá ver, eu gostava... Aliás, eu gostava imenso, sinceramente, que houvesse uma lista de gente que está pendurada no Estado. Mas que fosse uma lista exaustiva, que incluísse os nomes e moradas dos acionistas das PPPs que estão a receber dividendos que nenhum outro negócio permite receber, que tivesse todos os administradores de bancos intervencionados que estão a viver à conta do esforço dos portugueses. Gostava imenso disso. Os desgraçados que obtêm mas tudo habitação social... Tudo o que é transparência de dinheiros públicos é um bom princípio. Certo, é um bom princípio, mas eu acho difícil, acho estranho a gente viver num país em que ainda não houve consenso para criminalizar o enriquecimento ilícito. Mas eu sou a favor disso. Mas a pobreza lícita não é. A pobreza lícita não é. Mas a pobreza lícita... E do sigilo fiscal e da divulgação dos nomes das offshores. Lembram-se como nós celebramos aqui a divulgação de nomes das pessoas nas offshores, como aconteceu o Guardian em Inglaterra e tudo isso? Parece cada vez mais criminalizada a pobreza lícita. Enquanto o enriquecimento ilícito não se consegue. Há limites para a transparência ou a transparência é sempre boa, Pedro Mexia? Eu acho que a transparência pública de dinheiros públicos e dados públicos é quase sempre boa e a transparência privada é quase sempre negativa. Mas deixa-me só esclarecer. Tu disseste, achas bem que não achas bem que não se criminalize o enriquecimento ilícito. Achas bem é que não acho que a lei... Os termos em que estava, sim claro, está bem, ok, mas que o enriquecimento ilícito, evidentemente... Eu sou pouco partidário de inversões do ônus da prova. E de inversões em geral. Está bem. Mas de inversões do ônus da prova não... não fazia... Há exceções. Não havia necessidade nenhuma para... Bom, mas acho que há problemas e percebo que esse parecer, a recomendação... Tu estiveste a isto de Marinho Pinto agora. Pois, é verdade. Não é nesse sentido. Estou a falar de gosto pessoal, não estou a defender a natureza. Não, gosto pessoal, bom, havia uma... isto de Marinho Pinto. Quando dá jeito, não te importas que se invertam ondes, digo eu. Como assim? É melhor guardar para depois. Não. Como assim? Mas não estão a perceber o alcance desta minha observação. Eu percebo que haja problemas desses... Esses indiciados pela tua pergunta, da lista de pobres. Mas também acho que a publicidade... A minha pergunta, factualmente, Sim, tá bem. É uma lista de pobres. Não, é uma lista de... Desculpa lá. Pobres está lá para ter um efeito... Retórico. Claro. Pronto, está bem, pronto. Por isso é a profissão do senhor, então. Por isso é que eu digo. Mas acho que é útil saber de nós que, nomeadamente em relação à Câmara Municipal de Lisboa, mas não só, houve... de casas atribuídas a pessoas, enfim, que é um pouco duvidoso que precisassem delas, ou que pelo menos em
que tivessem prioridade nessa necessidade face a outras pessoas, acho que é bom isso ser escrutinável. Acho que pode haver... Mas há várias formas, não é? Exatamente. Eu só gostava que parássemos um pouco esta lista, enfim... Acho que o que o Ricardo disse é um processo de intenções. Isto é para expor estas pessoas como pobres e tal. Isso parece-me... Para dizer o que há, Para incitar aquele paleio populista do andas à conta do rendimento de inserção. É isso, é esse paleio que a gente ouve todos os dias. Mas qual é? Se tu fores um pobrezinho, se tu fores, como acontece tantas vezes, um extraordinário professor liberal, um profissional liberal que não paga impostos, como existem tantas as pessoas, é evidente, ainda bem que o teu nome está lá publicitado para dizer, olha, desculpa lá, este homem tem sinais exteriores de riqueza, não tem direito a uma habitação social. Eu sei. Eu tenho dúvidas, é que esse número de pessoas, eu também gostava de apanhar essa gente, adorava apanhar essa gente. Olha, sinceramente, eu preferia que esta lista de pobres, que é uma lista de pobres, é uma lista de pobres com essas 2 ou 3 exceções, eu acho que já é um bocadinho longe mais. Eu preferia que a gente parasse um bocadinho, vá lá, se isto for para a frente, ao menos que a gente pare um bocadinho antes da estrela na lapela. A dizer, uma estrelinha a dizer, habitação social. E assim se acaba uma discussão interessante. Com o argumento ad iterum. Pronto, acabou-se. O João Miguel Tavares não é fica casas, esta semana de gás. Ministro da Transparência. Daqui a pouco o consenso à moda de seguro. Agora, o Ricardo Araújo Pereira confessa sentir-se pior. Foi um agravamento súbito ou isso Carlos, eu já tenho... foi piorando com o tempo? Já tenho andado mal já há algum tempo. Sim. Quando é que a maleta começou? Isto, se eu bem me lembro, eu nunca fui bom, não é? Uma das grandes interjeições da língua portuguesa. Esta é muito boa, é bom. Eu nunca fui bom. Aliás, isto é um combate de interjeições, porque é há bocado era ops, sim. Mas o tema é o mesmo. É mais ou menos o mesmo. Tu podes esgotar a lista de interjeições. Eu diria que é exatamente o mesmo. Está para a minha tautologia à frente de toda a gente. O tratamento começou a ser aplicado há 2 anos, não resolveu o problema, não tem estado a... De acordo com uma sondagem feita pelo Expresso, a maioria das pessoas acha que piorou as condições. E quais são os sintomas? E por acaso, de acordo com uma sondagem feita pelo I, a gente parece que não quer que o governo caia. Sim, mas não tem a ver com isto. Não é da pitagórica. É da pitagórica. O caso dói-me muito o desemprego. Um bocado. Não, mas dói-me. O dos outros dói-me. Assim. Já não é mau, atenção, já não é mau. Aquilo que estavas a dizer há bocado. Depois o Ricardo vai ter pena das pessoas das rotundas. Ao menos ter pena já não é mau. Ao menos, por exemplo, não dizer que todo o investimento público é rotundas. Não identificar todo o investimento público. Isso também não vais apanhar a dizer isso. Não me apanhas. Esta coisa bonita no Estado. Eu tentei, não consegui, mas tentei fazer um truque frequente, que é dizer que tu és uma besta enquanto tuço. Mas como falhou... Não, podes verbalizar. Como falhou... Decidiste verbalizar, obrigado. Mas como é que é já agora? Tu és uma besta! Era isso. Mas não consegui, João Miguel, não consegui. Tive que revelar à frente de toda a gente o meu plano. Era para ser uma coisa mais... É um mágico fraquinho. O João Miguel descobriu uma careca... Já fizeste isso em público algumas vezes, até com outros termos. Já. O João Miguel descobriu uma careca, de facto. Isto é um tema exatamente igual ao primeiro. É exatamente igual ao primeiro. E aposto que o João Miguel vai pedir uma lista de pessoas que fazem temas iguais ao primeiro que fizeram. Não, e a minha resposta também vai ser igual ao primeiro. Na verdade, isto é o eterno. No fundo, estamos a fazer o balanço. Fazer um balançozinho. É o facto de haver pessoas... Passaram esta semana 2 anos sobre a eleição da maioria PSD-CDS. As pessoas sabem porque certamente celebraram isso com grande alegria. O facto de haver um número, pelos vistos, bastante alargado de pessoas que acha que nós estamos agora pior do que estávamos com o Sócrates é a demonstração prática daquilo que a gente observa sempre, que é sempre possível em Portugal haver um governo pior do que o anterior, que faça com que o anterior pareça mesmo bom. Vamos batendo no fundo, mas o fundo vai descendo. Eu sei que provavelmente a matemática não é o mais forte, mas quando as pessoas fazem esse raciocínio, convém fazer uma extrapolação. Porque não dá para comparar Portugal 2013 com o Portugal que o Sócrates deixou. Convém a partir daí fazer uma linha e pensar que passaram 2 anos. E o que é que teria acontecido nesses 2 anos se Sócrates tivesse continuado no governo? Mas E a partir daí
tirar essa conclusão. Não basta dizer a dívida agora está maior. Não é a dívida agora está maior. Porque a gente sofre com a história alternativa. Uma vez não temos aqui a Maia... A questão não é estou de essa. acordo contigo, mas a questão não é dizer agora a dívida está maior, agora o déficit está maior. Não, espera aí. Faz uma extrapolação de como é que ele estava a crescer e agora extrapola desde 2011 a 2013. Mas as pessoas reagem à vida que têm, não é que criam... Eu tenho dúvidas que uma pessoa que mas atenção, mas um fino analista como Ricardo Augusto Pereira tem que ter consciência eu sei que sou fino. matemática. Mas uma pessoa que esteja desempregada, não sei se está agora a pensar que sorte, pá, se fosse com o Sócrates agora estava... Tinha morrido ou assim. Comemorou este segundo aniversário o João Miguel Tavares. Eu quero só fazer o balancinho. Ele comemorou. Perguntaste-me se tu estás-me a fazer mais uma vez uma arma. Estás-me a fazer mais... Dizes que eu comemoro este segundo aniversário é a mesma coisa do que Vítor Gaspar fazer piadas sobre o Benfica. Eu dizer que sim. Não, certo. É verdade que perguntou a ti. É verdade que perguntou a mim. Doutor Dias Pereira, não responda à pergunta, eu dizer que sim, comemorei é a mesma coisa que Vítor Gaspar fazer piadas sobre o Benfica. Mas alguém comemorou. Portanto, eu não comemoro, não há nada para comemorar. Agora, se me perguntares, havia melhor alternativa? E eu digo, provavelmente não. Agora, é verdade que este governo não fez imensas coisas, nomeadamente a reforma do Estado, ou seja, podemos correr o risco de estar a sofrer para nada. É sempre a velha conversa que eu também já fiz 600 vezes. Podemos estar a sofrer para nada. O governo ainda não fez nada para reformar o Estado. Agora, quando eu ouço o discurso do antigo seguro, atenção, nós ainda vamos falar disso, hoje em dia há um novo seguro. O discurso do antigo seguro e o discurso de José Sócrates, eu não tenho nenhuma dúvida que ainda assim mais vale estes do que os outros. Agora, vamos ver, se calhar o novo seguro é um homem novo. Mas, João Miguel, antes de irmos, se calhar, à reforma do Estado, não feita, se calhar aquilo que estão a fazer, e vamos só tomar estes 2 anos como o início da história. Há 2 anos a história começou. Não existe. O déficit... Pois, mas isso... Isso dá-te jeito. Mas João Miguel disse... João Miguel... Não, calma. O João Miguel disse, temos que extrapolar para ver o que é que teria acontecido se não fossem estes. Está bem? Então pronto, vamos só falar do que estes fizeram. Não, isso é fazer o que eu não estava a dizer. Estás a dizer... O João Miguel disse isto e agora estás a fazer o contrário, portanto não podes usar os meus argumentos para fazer o contrário do que eu estava a dizer. Chega ao governo com o país na situação em que o país estava, tu não podes... Não vamos pensar no que aconteceu antes. Não, eu também acho. Tu disseste aqui que celebravas cada vez que acabavam... que uma virgem deixava de ser. Fui, sim, claro. Mas agora estás-te a armar em virgem. Não estou nada. Estás sim, agora sou uma virgenzinha. Não, isto começou há 2 anos, ainda sou muito pura. Não estou a elevar as culpas do que vem antes. Estou só a dizer. Estou a dar isto para a promo. Virgem Pereira, pode continuar. Vamos lá ver. Eu não estou a elevar culpas nenhumas ao que vem antes. Para mim, julgava-se toda a gente até o Marquês de Pombal. Já sabes disso. Continuava-se. Agora, no Marquês de Pombal. Se calhar no Marquês de Pombal. Ou no Campo Pequeno. Havia um projeto no hotel. O hotel tinha um projeto muito giro. Projeto global? Era um get-together. Era um convívio. Uma rave. Mas, vamos lá ver. Isto é um governo que entrou muito fanfarrão e resolveu tudo. Para já tinha maioria. Tinha o Presidente. Ainda tem. O Presidente conivente. Tinha tudo. Tinha um programa do governo magnífico, feito por uns senhores estrangeiros que sabiam de matemática e que eles não só iam tomar como programa do governo, como ainda iam um pouco mais além. Para resolver isto tudo. Exato. O que é que sucede ao fim de 2 anos? Estamos a falar só das previsões do próprio governo. Eles sabiam, atenção, as pessoas que estão no governo agora sabiam ainda melhor do que nós qual era a herança que tinham. O déficit está acima do que eles programaram. Isso não sei. As exportações estão abaixo do que eles previram. É que há um problema, Ricardo. Um dos grandes problemas, e nós já falámos disso várias vezes aqui ao analisar este governo, nós temos que nos decidir, a certa altura, pela malevolência ou pela incompetência. Porque as duas coisas não são compatíveis. Eu sei, certo. Ou há um programa deliberado para deixar o país das lonas, para destruir o Estado Social, para termos mais pobres. Seria um programa para perder eleições. Contas mal feitas, incompetências, as duas coisas não fazem sentido. Mas eu queria só deixar claro que são só essas as alternativas. Quer dizer, neste momento dificilmente se vislumbra outra. Exato. Confesso. Exato. O Pedro Mexia concorda com aqueles... Eu não fiz o meu balanço. Então, é muito rápido. Déficit está acima. Exportações estão abaixo. Desemprego está acima. PIB está abaixo. Apresentaram agora um retificativo. E, em princípio, já há razões para retificar. Isto são dados, doutor. É o primeiro retificativo. É o tempo de Sócrates, as exportações estão abaixo do tempo de Sócrates. Não, estou abaixo do previsto. Do previsto. E parece que já há necessidade de retificar o retificativo. Sim, também. Esta semana, foi a semana passada. Um secretário de Estado anunciou a intenção de exportar carne de porco para Marrocos.
Acho que sim, acho que revela um conhecimento do mundo e das grandes... Os muçulmanos pelam-se por bifes. Exato. E gelo para o Polo Norte. Exato. O Pedro Mexia concorda com aqueles que dizem que a cura pode vir a revelar-se mais mortífera do que a própria doença? Não, se eu concordo, quer dizer, dito assim, acho que pode acontecer. Só não concordo com aqueles que dizem que não há doença. E que não é preciso cura. Com esses não concordo. Mas a expressão paciente, neste caso, parece muito apropriada, não é? Referindo-se aos portugueses. Sim, nós temos sido muito os portugueses. Os pacientes, no sentido de sofrermos uma doença e, ao mesmo tempo... Mas estás a falar também de uma certa paciência. Aquilo é que as pessoas chamam passividade. Que é uma espécie às vezes há assim uma espécie de gostinho hooliganesco, que as pessoas dizem assim, muito pacientes temos sido nós, do género, escavacava já isto tudo. E eu acho que isso também não é provavelmente um raciocínio que me entusiasma, mas claro que somos o melhor povo do mundo, não é? Pois, Vitor Gaspar Dixit. Pronto, está esclarecido então porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente pior e agora, caso raro, o João Miguel Tavares quer falar de um sindicalista. Tu já recebeste este tonzinho sempre? Quem que dá? Houve protestos em Leiria. O comentador Carlos Vaz Marques, eu sempre acho este árbitro está comprado. Um comentador a saltado dali. Se alguém quiser comprar, houve protestos em Leiria. Um sindicalista é a primeira vez que alguém diz isto na televisão. Se alguém me quiser comprar... Posso dar o NIB já, diretamente. O NIB 0033. É verdade, tem de cor. Esta semana um sindicalista foi detido em Leiria por enfiar um abrunho. Como assim? Agora estás a para o outro lado. Não, mas é verdade, eu vi na televisão. Pois, não, mas quem ouvisse o sindicalista nada daquilo acontecia. Nós gostamos sempre de... a polícia são sempre os maus e os oprimidos. Mas ele não disse que tinha dado uma solha no outro? Não disse nada disso. Não, disse que não tinha feito absolutamente coisa nenhuma. Só que depois nós reparámos que, infelizmente... Vamos só contextualizar. A cara do segurança foi de encontrar a mão. Atenção. Primeiro convém definir os factos. A Ministra Assunção Cristas estava a chegar a Leiria e havia um grupo de sindicalistas a protestar. Um deles aproximou-se mais da Ministra, veio um segurança. Ele estava com um pequeno cartaz, um perigoso cartaz. O segurança fez menção de o afastar e ele deu um murro no segurança e foi detido. Exato. Estes são os factos. Eu acho que essa também ouvi a versão do senhor, porque a versão do senhor nada daquilo se tinha passado e todas as pessoas à volta também diziam nada daquilo se tinha passado. Bom, mas o facto da cara do segurança ter ido de encontrar a mão do senhor é aqui um problema... Acho que ele deu uma narigada no punho do homem. Já foi de propósito, exato. Deu uma narigada no punho do senhor. Ataques à narigada é muito comum. Bom, isto tem só graça porque, de facto, como em tudo na vida, convém nós não tomarmos tão facilmente assim a nuvem por junho. A árvore pela floresta. Sim, mas o que eu queria dizer... Sim, tudo isso. Mas o que eu queria também falar aqui... Este caso teve esse colorido adicional. Mas aquilo que mais me preocupou foi o caso do secretário de Estado, Sérgio Monteiro, que mais uma vez é mais um membro do governo que sai depois de ser interrompido e não discursa, não faz o que tem a fazer. Isso aí é que me parece muito contraproducente e parece-me que por esta altura já se sabe que cada vez que o Ministro vai falar, vai haver gente a tentar interrompê-los. Eu nem sequer discuto a legitimidade disso, acho que é legítimo. Mas como é legítimo, quer dizer, tem que haver algum protocolo e as pessoas estão em salas, quer dizer... Quando essas pessoas interrompem, fazem as suas interrupções, tem que haver alguém na sala que diz: os senhores, desculpem lá, agora têm que sair. Não saírem os protestantes e saírem as pessoas do governo que estão sem impedidas de falar. Mas bem percebe, para ti, depende de quem for a pessoa, não é? Sim, depende de quem for a pessoa. Ou seja, Miguel Relvas que é o argumento foi bom. Miguel Relvas. Sim, Miguel Relvas é legítimo. Mas lá está. Eu gosto muito dos argumentos ad hominem. Ou seja, acho que Miguel Relvas não é igual... Para construir um tecido social são maravilhosos. São os argumentos melhores que há. Para uma sociedade bem organizada, os argumentos ad hominem são... Mas para a sociedade bem
organizada. A regra deve São ser... emendas, não é? Como as emendas na Constituição americana. Desculpem lá se eu insisto em achar que Miguel Relvas ou Miguel não é igual a Sérgio Monteiro, nem é igual a Miguel Paz Maduro. Não é essa a questão. Mas a questão, mesmo para o Miguel Relvas, eu acho muita graça que ele seja interrompido, como acho que Sérgio Monteiro pode ser interrompido. Aliás, porque é verdade, quando se diz, as pessoas têm as televisões para falar e ninguém corta o pio, em última análise, a nenhum governante. Agora, isto estar a acontecer consecutivamente, a única coisa que eu digo é, como em qualquer sociedade civilizada, as pessoas vão, uns protestam. Quando os protestos chegam a um ponto em que não se consegue falar, tem que haver alguém na sala que diz: os senhores importam-se de sair. Os senhores saiam e eles continuam a discursar. Tem havido, mas o caso de Sérgio Monteiro é que aquilo não pode acontecer. E não pode continuar sempre a acontecer. É só isso que eu digo. Quer dizer, arranjem uma maneira, um protocolo para decidir o que fazer nestas ocasiões. O que acontece já tarde. É o facto de, quando chega a polícia e diz: pronto, os senhores estão a fazer demasiado barulho, não se consegue ouvir o senhor secretário de Estado ou o senhor ministro, vão ter que sair. E a sala fica com 3 pessoas. É só os manifestantes é que estão a ir ouvir esses Não ministros. É só isso, há uma outra vantagem que é, todos nós estamos a reparar que estes homens trabalham, mas aquilo andam sempre numa ciranda todos os dias ali a discursar. Discursem menos, senhores. Governa. Eu sou assim, em relação a isso, trabalha malandros. Eu simpatizo, de facto. Apesar disto tudo, parece haver um nível de protestos genericamente cordato, quer dizer, não há grandes desacatos, não há montras partidas, não há nada disso. No fundo é aquilo que estávamos a falar anteriormente. Tirando o episódio do Parlamento, o cerco ao Parlamento, o cerco episódio das pedradas, não houve ainda nada, enfim, de uma gravidade fora do comum, mas como não tem havido, apesar de tudo... Como é que se explica que haja esta discrepância em relação, por exemplo, a situações como as que vemos em Espanha? Não sei bem porque a questão uma característica cultural portuguesa? Não é uma característica cultural portuguesa, porque nós sabemos que na história do liberalismo e da Primeira República essa característica nunca se manifestou particularmente. Houve gangues, houve pancada nas ruas, houve até homicídios políticos. É verdade que, talvez como efeito colateral da repressão durante o Estado Novo, as manifestações violentas e a violência política não se tem manifestado em Portugal, e ainda bem, eu faço parte das pessoas que acham que isso é uma vantagem e não uma desvantagem, mas vejo muitos nostálgicos e leio muitos nostálgicos da violência política. Acho que é uma nostalgia que não se deve ter. Aquela máxima dos brandos costumes aplica-se? Não sei, nem sequer sei se os nossos costumes são brandos, mas neste caso concreto eu fico surpreendido com o clamor à volta do banano que o segurança levou, porque isto foi em Leiria. Naquela zona do país, alguém mais ou menos relacionado com o PC, espetar um banano numa pessoa, normalmente catapulta-o para a presidência da República. Este segurança da ministra São Cristas pode ter uma carreira e eu não conheço o homem, mas em princípio faz melhor que este. Pronto, já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se diz reprimido. Agora o Pedro Mexia declara-se dentro e fora. Sim. Em movimentos repetidos, cadenciados e progressivamente mais rápidos. Pedro Mexia. Isto é uma modalidade olímpica, não é? Não diria tanto. E faz mal às costas. Causa. Dentro e fora. Causa hérnias. Não, vou tentando ignorar essa tua questão. Não, dentro e fora do PSD. Aposto que vai falar de coisas chatas. Tinhas aqui uma oportunidade. Ou dos partidos em geral. Porquê? Dentro e fora do PSD. Porque é o tema do Carlos, mas tudo bem. Temos de falar a seguir. Mas... que é o facto, eu não tenho um discurso anti-partidos, porque acho que não há democracia sem partidos, mas é verdade que a possibilidade de dissensão dentro dos partidos não é muito lata. A ideia de que o deputado é mais responsável perante quem o elegeu do que quem o pôs nas listas ainda não vingou em Portugal. Mas e seria bom que vingasse, e seria bom que os deputados pudessem decidir pela sua cabeça e em representação dos seus eleitores, e não por causa dos diretórios partidários. Essa é a parte boa, ou seria a parte boa, e depois há a parte má, que é as pessoas que se distanciam dos partidos
quando não lhes dá jeito, nomeadamente Esta semana o Luís Filipe Menezes pôs em causa a política do Governo. Será que ainda vai a tempo nesta demarcação? Carlos Abreu Amorim já disse que Gaspar tem que ir embora. Há candidatos do PSD que não querem o símbolo do PSD nos seus cartazes. Há um caso que não tem a ver com estes, mas que é um caso que eu acho que é um caso um pouco limite, que é o caso de Pacheco Pereira, o camarada Pacheco Pereira, como disse Mário Soares, que mandou aquela carta para aquela reunião das esquerdas. Mas Pacheco Pereira não está a concorrer a nada. Não, mas há o Agora, há o caso de militantes importantes do PSD que apoiam candidatos que não são o candidato do PSD, o caso de Miguel Veiga no Porto, o caso de António Capucho, e estes casos todos levantam questões interessantes sobre quais são os limites de estar num partido, por um lado, e ter obrigações, e pensar pela própria cabeça. Menezes e Moita Flores não estão a usar nos cartazes que estão a publicar o símbolo do PSD. Sim. Fazem bem neste momento de candidaturas autárquicas, Menezes no Porto, Moita Flores em Oeiras? Não, eu hoje ainda não usei nenhuma metáfora familiar e vou usar aqui. Até que enfim. Até que enfim, eu sei, já estavam já evidentemente à espera. E isto é igual, eu sinto-me especialmente tocado, porque é igual quando nós vamos levar os nossos filhos à escola e eles têm vergonha de nos dar um beijinho. nós vestimos-los, nós alimentamos-los, nós pagamos-lhes as contas e depois estão ao lado dos colegas e vai-te embora. E é igual. E isto então toca muito fundo. Vergonha. Chama isto hipocrisia política ou instinto de sobrevivência? Eu não sei se talvez seja política sonsa, porque isto é o equivalente de política. O que é que se passa? A subir nunca tinha visto. Neste programa já tinha havido a subiu. Acho que ainda não tínhamos tido a subiu. O Pedro Mexia uma vez trouxe castanholas, mas se subiu não tínhamos tido. Castanholas? Quando ele veio de Sevilhana. Quando isto era só na rádio era muito mais... Agora, eu sinceramente... Agora enfiam-nos nestes fatos. Sim, nestes fatos e não... Eu não percebo, sinceramente, eu não percebo este nojo dos autarcas do PSD quererem identificar-se com o PSD. Mas, Miguel, e tu tens que me ajudar? Estes autarcas não leram a sondagem da Pitagórica. Não percebo. Eles não viram aquelas estatísticas que dizem que nós estamos agora muito melhor do que estávamos a... Eu não percebo esta gente. É não distraído. Ficou percebido o dentro e fora do Pedro Mexia, numa semana em que a palavra consenso mudou de campo e o líder do PS convocou as diferentes forças parlamentares para uns encontros tete-a-tete. Que efeito é que lhe parece que esta iniciativa pode ter tido, ou pode vir a ter, Pedro Mexia? De todos os efeitos que pode ter. É o meu momento Marcel Marceau. Só encolher ombros e dizer... Pedro Mexia é um mimo. Está a fazer um governo todo assim. Eu acho que eu tinha a dizer. Não sei, porque quer dizer, não mudou nada. Ou seja, na verdade, os entendimentos com o PC são sempre complicados porque há matérias tão estruturantes em que eles divergem que nunca é possível que avancem. O Bloco gosta de ter aquele discurso que não avança, que não quer participar numa frente de esquerda se o PC não estiver, que é a melhor maneira também de faz que anda, mas não anda, parece brincadeira. Agora têm sido lançadas umas aparentes pontes. Houve um artigo meramente do Francisco Assis a dizer que o CDS pode vir a ser um parceiro, etc., que tem mais efeitos de queimar o CDS, acho eu, atualmente, e causar algum pânico no seu eleitorado, do que noutra coisa. E, portanto, Isto é uma versão do Quem Quer Casar com a Carochinha, estes encontros desta semana, seguro com os diversos líderes? Parece, sinceramente, o João Ratão é o CDS. Eu não sei se isto queima o CDS. Para já o CDS é todo ele de amianto. Não há nada que queime o CDS. Nada. Audace. Isto aqui... Se queimou no passado. Sim, pode ser daço, mas não sei. Vamos esperar. Não vamos antecipar as novidades literárias. Bom, eu acho que esta iniciativa do seguro foi, de facto, faz parte de uma estratégia de campanha do CDS, curiosamente. Eu acho que isto está aqui, o CDS neste momento sabe que quando não lhe interessar mais fazer parte deste governo, pode fazer parte do próximo. Parece-me que é isso. Qual terá sido o encontro? Sabes que isto no eleitorado não cai muito bem. O CDS é o que eu te digo, aquilo é à prova de não há hipótese. Não entra ali nada.
Quando chegar à altura, vais ver. Quando chegar à altura, bom, CDS, Qual estão terá sido o disponíveis. encontro mais produtivo? O encontro com Paulo Portas? Eu diria o de Bilderberg. Exato. O encontro verdade, mais produtivo verdade. de todos é o de Bilderberg. Esse foi muito bonito. Esse é o mais bonito. Onde Esse seguro diz mais tarde mais. também. Lá foram os dois. Esse diz mais que todos os outros. Como é que uma pessoa se faz sócia desse clube? Não, Não, tens de não, ser eles amigo não do te querem Francisco para- Pinto Balsemão. Em que eu liga sei, eu tu sei, és amigo em que liga joga esse onde é clube? que eles jogam e tal. Bom, estamos na altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta que haja imprensa livre, se possível. Livre, se possível. Já é pedir pouco. Eu antes de mais gostava que houvesse imprensa, continuasse a ver jornais, essas coisas, mas também gostava que os donos desses jornais tivessem um compromisso com a liberdade de imprensa. E, de facto, neste momento, nós vemos, houve agora esta notícia que ainda não se sabe ainda se não é um projeto ou se já está totalmente definido sobre a compra da parte mídia da Control Invest, e nós neste momento temos capital angolano, desde maioritário até ínfimo, temos, ou poderemos passar a ter, se este negócio se concretizar, no Diário de Notícias, no Jornal de Notícias, na TSF, no Correio da Manhã, no Jornal de Negócios, na Sábado, no I, no Sol. É muita coisa. E não tem nada a ver com ser capital estrangeiro, não tem nada a ver com ser capital angolano em particular, tem a ver com ser capital de empresários ou de pessoas ligadas a um regime que, nós sabemos, não preza especialmente a liberdade de expressão. E se não preza dentro de portas, também não preza fora de portas. E agora, sobre este possível negócio, houve alguém que comentou, alguém que conhece, numa peça do Público, suponho, que, se bem me lembro, que comentava este negócio e dizia, bom, este negócio não é feito por interesse económico. Não há racionalidade económica. Investir nos médias neste momento, nos jornais, não é por racionalidade económica. E a gente pergunta, então qual é a racionalidade? Fica a pergunta. O João Miguel Tavares decreta protestos criativos. Sim, eu sou um esteta, não é? Como vocês sabem. E... É isso, é Olha, firme. vocês todos à É nuvem, a primeira palavra que me ocorre. E, portanto, da mesma maneira que eu critiquei os protestos há bocadinho, foram colocados nas paredes de Lisboa vários cartazes a dizer Praça Passos Coelho e com algumas descrições curiosas por baixo, não é? E Avenida Santos Pereira e Vítor Gaspar. E esse tipo de protestos eu gosto. É isso que nós precisamos, é desse tipo de criatividade, seja a fazer protestos, seja a criar emprego. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta 4.400 viagens em turística. Exatamente. Nem mais uma, nem menos uma, ou Acho por aí? que é um pouco mais, sim, porque no total o Governo nomeou, isto foi um estudo no outro dia, nomeou 4.463 pessoas, 1.027 para os gabinetes ministeriais, e é importante recordar as palavras de Passos Coelho antes das eleições, em que ele disse que cada ministro pode ter 2 assessores, mais uma pessoa para a imprensa e uma secretária, acabou. São 1.027. O que faria sentido se tivéssemos 500 ministros, acho eu. E mais 1.819 pessoas para grupos de trabalho e 1.617 para cargos dirigentes na função pública. Ao mesmo tempo, viaja em económica, que é como aquelas pessoas que dizem traga-me um bolo com chantilly e café com adoçante. É exatamente igual. Só posso fazer uma nota uma notinha. ao decreto do Pedro, eu não estou preocupado. Porque ainda esta semana houve uma entrevista ao Presidente angolano e foi ali rasgadinha, mesmo de apertar contra a Perguntas parede. difíceis. Sim. Perguntas muito difíceis. Fale disso. Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.